Eu trouxe esse assunto, né? O Iago, que é a primeira vez, as outras eu acho que já assistiram. A Silvia, então, que é cliente nossa aqui, ela já assistiu várias vezes, sempre uma apresentação minha. Mas deixa eu explicar um pouquinho o que que é aquele grupo. Aquele grupo, uma vez por ano, a gente faz aqui um evento em Niterói, tá? Esse ano vai ser dia 24 de outubro. É um evento voltado para o setor condominial. É um evento gratuito. E desde o ano passado eu comecei a disponibilizar, porque esse grupo era um grupo só do pessoal que fazia a mentoria comigo. Mas aí eu resolvi abrir, né, que eu tenho sentido que os síndicos precisam hoje de muito conhecimento, entendeu? Porque senão ele pode fazer alguma coisa que vá ser ruim para a gestão dele. Então eu comecei a passar de conhecimento para os síndicos e abri esse grupo não só para o pessoal da mentoria, eu abri para todo mundo que quiser, né, conhecer um pouco de condomínio. Então, uma vez por mês, eu dou esse treinamento gratuito. Tem mês que sou eu, tem mês que eu convido alguém para poder dar o treinamento junto aqui comigo. Às vezes é um tema que é mais específico, por exemplo, de uma área de engenharia. Aí eu chamo alguém engenheiro para dar. Área de medicina do trabalho, eu chamo alguém de conhecimento. Mas hoje nós vamos falar sobre responsabilidade do síndico, né? Como eu botei aqui, leve isso a sério. O que está acontecendo atualmente, muitos condomínios estão tendo problemas, não só estrutural, como até problema de relacionamento, né, de conflitos, e sempre cai nas costas do síndico. E o síndico ele tem que entender que desde o momento que ele aceitou ali a função, é ele que responde por tudo. Ele é o responsável por tudo que acontece no condomínio. Nós tivemos até recentemente um treinamento sobre a NR1, onde a menina que passou o treinamento, ela falou uma coisa que é muito séria. O condomínio, ele não tem que se preocupar agora somente, né, com os funcionários ali. Ele tem que se preocupar, inclusive, com os condôminos. Porque os condôminos podem fazer alguma coisa com o funcionário e o condomínio é que responde. Então, até isso, né, o síndico tem que levar para dentro do condomínio, explicar ali a todos os moradores que tem que ter essa responsabilidade, né? Não é só o síndico que vai tomar, é, ter cuidado com isso, os moradores também devem ter. Então, eu separei aqui 10 problemas que pode existir que a responsabilidade do síndico é muito grande. Bom, primeiro, quem ainda não me conhece, né? Eu botei aqui um pequeno mini currículo meu, onde eu falo das coisas que eu sempre sou muito voltada. Eu tenho 37 anos de experiência, né? Eu tenho uma administradora de condomínios aqui em Niterói, tenho 37 anos de experiência, e as minhas especializações eu coloquei aqui. Mas a última é a que eu mais gosto. Eu sou apaixonada por transmitir e adquirir conhecimento. Eu não só gosto de transmitir, como eu gosto também de estudar. Porque eu acho que quando a gente estuda, a gente tem um conhecimento, né, muito amplo que pode passar. E eu sempre fui a favor de compartilhar conhecimento. Eu acho que o conhecimento compartilhado ele ajuda não só a quem está absorvendo, como a quem está transmitindo. Então, eu sou apaixonada por isso. Você sabe o peso da responsabilidade que está nas suas mãos? Quem é síndico aqui já parou um pouco para pensar nisso? Nós vamos falar sobre o que muitos ignoram, né? Que é até o problema acontecer. E quando eu brinco dizendo que quando você está lá na eleição, que você levanta a mão e aceita ser candidato, tem gente até que nem levantou a mão, tem gente que o pessoal indica para ser candidato, e ele, na hora, né, ele não tem noção daquilo que ele vai assumir. Só que junto com essa eleição, né, junto com você ter sido eleito ali, você carrega as responsabilidades de tudo que acontece no condomínio. Como eu brinco, né, nas mentorias que eu faço, nas palestras que eu dou, o CPF é o seu. O pessoal tem gente que fala comigo, nossa, eu fico com isso na minha cabeça quando você fala que o CPF é o seu. E realmente, o CPF
é o do síndico. Quando ele é eleito, que ele, né, registrou a ata, que manda lá para a administradora, a primeira coisa que a administradora faz, ela tem que trocar o nome dele na Receita Federal. Entendeu? Por quê? Porque ele passa a responder, né, por aquele condomínio. Porque até para a Receita Federal ela não enxerga como um condomínio, ela enxerga um CNPJ. Então o síndico ele está respondendo ali pelo CNPJ. E a pergunta é: você conhece os riscos da sua responsabilidade? Então nós vamos ver algumas ações, né, que podem fazer o síndico responder civil e até criminalmente por omissão. A primeira dela é omissão em problemas estruturais. Se você ignorar rachaduras, né, infiltrações graves, risco de queda de fachada ali de marquise, de telhados ou problemas elétricos, se ocorrer um acidente, o síndico pode responder por negligência. E uma coisa que está acontecendo também atualmente é que se tiver falta, né, de manutenção na fachada, por exemplo, tem lá a pastilha, condomínio que tem pastilha, e cair essas pastilhas em cima de alguém lá na rua, ou de um carro, o seguro pode não pagar se o condomínio não comprovar que aquilo teve uma manutenção e que foi uma fatalidade. Porque muita gente faz até ali a vistoria predial e não olha o que tem que se fazer. Acha que o fato de ter feito a vistoria já está correndo tudo. Ah, não, já estou certo, eu já fiz minha parte, que foi mandar fazer uma vistoria predial. Não, você tem que olhar os laudos ali para ver se dentro desse laudo não tem nada que você tenha que fazer. E isso, tá, é uma negligência, se o síndico não fizer a parte dele. Ele não é só ele mandar fazer a vistoria predial, ele tem que olhar, né, se nessa vistoria se teve alguma coisa que o engenheiro ali detectou e você deixou passar. Então isso é muito importante, tá? Esses problemas estruturais, ele tem consequências, né? A omissão desses problemas tem consequências e uma delas é a parte elétrica, é muito importante. Prédio antigo, então, tem que se fazer, tá? Mudar ali a fazer toda a parte elétrica, refazer a parte elétrica para que não tenha. Porque hoje as pessoas estão tendo muitos equipamentos que estão sobrecarregando o prédio, principalmente prédio antigo, que não estava preparado para esses novos equipamentos. Então, o síndico tem que ficar atento, inclusive, nessa parte elétrica, que é muito importante. Não realizar manutenção obrigatória. Ontem até, não sei se aqui alguém de vocês viu viu a live que nós fizemos ontem, que foi com uma empresa de elevadores. Ele falou sobre isso, né? O elevador, você não pode só pelo fato de ter um contrato com uma empresa, eu fiz minha parte, assinei o contrato lá com a empresa, agora a responsabilidade é dela. Não, você tem que ver se essa empresa, ela tem ali um engenheiro responsável, tá? Ela tem o CREA, se ela apresenta o RIA. Então tem muitos detalhes que você tem que conversar com as empresas de manutenção para que possam saber se elas estão de fato têm capacidade para poder fazer a manutenção no seu condomínio. A dedetização, né? Você não é só fazer pagar a empresa de dedetização, você tem que ver se ela está registrada nos órgãos competentes, limpeza de caixa d'água. Imagina você fazer uma limpeza de caixa d'água e a empresa não fazer a análise da água depois que ela faz a limpeza e dá um problema lá, uma bactéria, alguma coisa, e dá um surto no condomínio de um problema lá, sei lá, de estômago, alguma coisa assim, alguém, e o pessoal descobre que a água está contaminada e a empresa não fez a análise. Então, isso tudo você tem que estar sempre atento, são manutenções básicas que o síndico não pode deixar de fazer. E não é só contratar a empresa, você tem que contratar uma empresa
que seja, de fato, ela tenha registros, né, nos órgãos competentes que ela pode fazer aquele serviço. Ignorar laudos técnicos, né? Uma coisa que eu coloquei falei ali da perícia, né, da vistoria predial, um outro laudo também que é muito importante, tá? É o laudo do SST, da Medicina do Trabalho. Você lá faz o PGR, né? Eles mandam para você aquele laudo e lá eles falam o que que você tem que fazer, o que que você tem que ter no condomínio, até a parte de EPI, a parte de é, você tem que ter, primeiros socorros, né? Tem laudos que vêm lá dizendo o que que você tem que ter no condomínio para primeiros socorros. Então você tem que fazer isso. Não é só o fato de ter feito o laudo. Eu já fiz minha parte, que eu contratei uma empresa e ela fez o laudo. Não, mas a empresa te dá esse laudo com tudo que você tem que fazer. Se tiver tudo correto, beleza. Agora, se tiver coisas que você tem que se adequar, você tem que fazer. Você tem que comprar ali esparadrapo, metiolate, o que eles apontarem lá, você tem que fazer. E tem que deixar lá disponível. Porque se acontece alguma coisa com um funcionário e você não tiver ali o que a empresa detectou que estava faltando e você não tiver na hora, tá? Esse funcionário ele pode até entrar contra o condomínio e dizer que o condomínio foi negligente com ele porque ele poderia ter sido socorrido ali rápido e, no entanto, o condomínio não fez. Então, quer dizer, são pequenos detalhes que não é só você pagar a empresa, você tem que ler, você tem que receber esses laudos e ler o que está escrito ali, o que eles estão exigindo que você faça. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Muito síndico, ele acha que é só fazer o laudo, não é só fazer o laudo. Ele tem que observar. Isso pode caracterizar negligência grave, especialmente se houver dano a moradores ou a terceiros. Então, tem sempre que estar de olho ali. Omissão diante de risco à segurança. Saber de fios expostos, vazamento de gás, portas corta-fogo obstruída, acesso inseguro ou áreas de risco e não agir, tá? Eu tive um condomínio, não, tem um condomínio, mas mudou até a síndica, ela até pediu renúncia, tá? Porque simplesmente não aprovaram, ela tinha que trocar o piso da piscina, ali da área da piscina, né? Ela tinha que trocar o piso, que o piso era escorregadio. E a Assembleia não aprovou, porque era um custo alto. Só que isso, uma pessoa poderia cair, se machucar, e a responsabilidade era dela, porque estava no laudo de vistoria que ela tinha que trocar o piso porque ele era escorregadio. E o pessoal, sabe, não, não, e ela renunciou ao cargo. Ela falou: eu prefiro renunciar a ter que responder criminalmente se alguém cair, né, bater com a cabeça, acontecer alguma coisa, a responsabilidade vai ser minha. Então, eu vou partir para sair da resolveu renunciar. Aí o pessoal fala: ai, nossa, mas foi uma coisa muito drástica. Não, não foi drástica. Ela pensou nela. Ela pensou na responsabilidade que ela tinha perante aquilo, porque o laudo era claro, tá? Não, não pode ficar com aquele piso, porque o piso é escorregadio. E o pessoal resolveu ignorar isso, né? Os moradores resolveram ignorar. Então, ela resolveu sair até do cargo. Que o síndico ele pode responder por omissão se alguém sofreu um acidente. Ele responde, né, criminalmente. Não convocar assembleias necessárias. Quando há necessidade urgente de aprovação para obras, que foi o caso dela, né, que ela teve que convocar uma assembleia para poder fazer a obra, segurança ou despesas emergenciais e o síndico simplesmente ignora. Isso
Não pode ignorar. Tem que se convocar uma assembleia, mesmo que seja uma coisa urgente, tá? Tem convenções, vocês podem até olhar a convenção de vocês. Tem convenção que diz que o síndico pode gastar até tantos salários, né, para fazer uma obra emergencial. Tem outras convenções que diz que pode usar o fundo de reserva, né? Tem convenção que diz que o fundo de reserva tem que ser utilizado mediante aprovação do conselho. Então, sempre dá uma olhadinha lá na convenção, quando acontecer algo assim que vocês precisem resolver urgente, dá uma olhadinha lá na convenção, porque na convenção ela é clara, onde ela diz como você pode agir, né, em casos emergenciais. É, tem um artigo, né, 1348 do Código Civil, inciso terceiro, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Isso é o quê? Um funcionário ingressou em juízo, né, é uma ação trabalhista. Você tem que convocar uma Assembleia e comunicar a todos que tem essa ação. Por quê? Hoje você é síndico. Aí você sai né, acabou seu mandato, você sai, mas ainda não teve a audiência. A audiência é daqui a 2 meses. O novo síndico, ele pode não dizer que não tomou ciência, porque você não deu ciência à Assembleia. Então, pode ter uma ação perdida, né, porque a pessoa não compareceu. Então, você dando ciência, você está mostrando ali que, ó, para todo mundo, você distribui a ata, porque a ata você tem que fazer a ata e depois distribui a ata para que todos tenham conhecimento. Então, você fez sua parte. Uma ação de indenização de algum morador que peça alguma indenização ao condomínio. Você também tem que convocar a Assembleia para fazer. Então, tudo que for, né, referente à justiça ou alguma coisa administrativa, você tem que dar ciência a uma Assembleia. Tem que convocar uma Assembleia, dar publicidade a isso, para que futuramente o pessoal não diga que eu não sabia. O novo síndico não sabia, os moradores não sabiam. Então, você tem que convir. Omissão e inadimplência, né? Não cobrar inadimplente de forma adequada, permitindo prejuízo financeiro expressivo ao condomínio. Isso pode configurar má gestão e responsabilização do civil. Imagina você não cobrar e esse débito entrar é, fora do período ali que você não pode mais cobrar, né? Quem vai pagar? Quem vai pagar o período que ficou prescrito? O pessoal vai querer cobrar do síndico. Então, você tem que ficar, inclusive, atento às prescrições, né, para cobrar os inadimplentes. No artigo 1348, também, inciso 7º, tem lá, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas. Então, isso é uma responsabilidade do síndico junto ao Código Civil. Então, você não tem nem como fugir disso. Está lá, não é só na convenção de condomínio, está no Código Civil, você tem que realmente cobrar os inadimplentes. Não agir diante de irregularidades trabalhistas, né? Ignorar encargos, deixar funcionários sem EPI. Se vocês observarem, como eu falei lá atrás, o SST, né, a empresa de segurança de medicina de segurança do trabalho, ela coloca lá o que tem de ter, o que cada funcionário tem que ter de EPI. Nem todos os funcionários têm, às vezes o porteiro não tem nada, porque o local que ele está ali não é um local de risco. Mas o faxineiro, ele tem que ter luva, e eles costumam colocar, inclusive, qual a luva que tem que ser usada, a bota que tem que ser usada, né? Se for alguma coisa que tiver em obra, tem que usar capacete. Então, a própria medicina do trabalho, ela diz ali. E isso, além de você comprar para o funcionário, você tem que colocar, fazer um termo para ele assinar que está recebendo isso, tá? E tem que colocar a numeração da luva, a numeração da bota, mas não é numeração de 37, 38, não. Existe lá um código, né, que você tem que colocar isso, vem na nota fiscal.
Você tem que colocar isso para que ele assine que está recebendo, não é só receber. Ele tem que assinar que ele recebeu e nesse documento você coloca que se ele não utilizar, ele pode receber inclusive uma advertência, né, seguida de uma justa causa até se ele continuar fazendo isso. Você vai dar uma segunda advertência, suspende ele até você chegar a uma justa causa. Por quê? Porque se ocorrer alguma coisa com esse funcionário, ele não pode alegar que eu não recebi o EPI. Por isso que você tem que ter esse documento assinado. E o que ele tem que usar, tem lá a medicina do trabalho, ela coloca lá nos laudos que ela te fornece. Isso pode gerar processos trabalhistas de até responsabilização em acidentes. Tá? Uma outra coisa também que acontece muito, funcionário cortou o dedo, aí não precisa abrir um CAT, né? Porque foi só um corte. Não, você tem que abrir o CAT, porque foi um acidente de trabalho. E aquele corte, ele pode infeccionar e ele ter que ficar afastado, né? E você, como é que vai justificar que você não abriu o acidente de trabalho? Então, mesmo um corte, tá? É um acidente de trabalho, você tem que abrir esse CAT. Você não pode ignorar isso. Omissão em situações de violência ou risco, né? Ignorar denúncias recorrentes de agressões, ameaças graves, violência doméstica em áreas comuns ou situações que coloquem moradores em risco. Dependendo do caso, pode haver discussão sobre omissão diante do risco evidente. Né? Aqui em Niterói, eu acho que tem várias cidades também que você tem que denunciar se você tiver violência contra a mulher, maus trato a animais. Isso tudo você tem que denunciar. Procure os órgãos competentes, né, e denuncie, porque você fez sua parte. Pode ser uma denúncia anônima e tudo, mas você tem lá que você tomou sua providência, entendeu? Porque isso tem cidades que é obrigatório. E é o síndico que tem que fazer. Tem cidade que não pode ser nem anônimo, é o síndico que tem que fazer. Aqui em Niterói, se não me engano, a parte de mulher, tá, de violência contra a mulher e de animais, tem que denunciar. O síndico tem que denunciar. Não contratar seguros obrigatórios. Deixar o condomínio sem seguro obrigatório da edificação. Além da infração legal, pode gerar responsabilização por prejuízos. No artigo 1348, inciso 9, realizar o seguro da edificação. Então, para vocês verem como o seguro é tão importante no condomínio, que o próprio Código Civil ele colocou isso como responsabilidade do síndico. Então, tem gente que faz um seguro barato só para ter o seguro. Gente, não vai acontecer nada, entendeu? O seguro não vai acontecer nada. Pode acontecer. Pode pegar fogo um apartamento, sabe? E de repente você não tem um seguro ali que vai cobrir tudo. Outra coisa, o apartamento custa 1,5 milhão e você faz um seguro de 500 mil. Não, porque vai ficar barato o seguro de 500, se eu botar o apartamento valendo 500 mil. E se danificar o apartamento todo, quanto que ele vai receber? 500 mil. Por que ele vai receber 500 mil? Porque você fez um seguro barato. Então, ele pode responsabilizar o síndico. Peraí, eu tenho o direito de receber o valor que vale meu apartamento, não o valor que você escolheu que vale. Outro seguro também que tem que ficar atento, aqui em Niterói, então, está na categoria, Niterói e São Gonçalo, tem na convenção coletiva dos funcionários o seguro obrigatório. E ele tem que estar de acordo com o que está ali na convenção coletiva. Aí tem muitos corretores que falam assim: não, mas eu estou fazendo um seguro que cobre tudo, mas está vinculado ao sindicato? Entendeu? Você tem que ver se esse seguro está vinculado ali ao sindicato. Porque as próprias seguradoras, se não me engano, aqui, eu não sei se outras estão aceitando, mas aqui eu vejo muito a Porto Seguro, que é o que o sindicato fez lá, a contratação deles para poder fazer o seguro de acordo com o que a convenção coletiva coloca. E o seu corretor resolve, não tem problema não, a gente pode colocar na corretora tal.
será que essa corretora está realmente vinculada ali ao sindicato? Se ela não tiver um detalhezinho do seguro que esteja errado, o síndico é o responsável, porque ele não contratou de acordo com o que a convenção coletiva de trabalho mandou ele contratar. Então, quer dizer, o síndico ele tem que ver o seguro obrigatório, né, do prédio, ver o seguro sob responsabilidade civil, tem que ter, entendeu? Acontece alguma coisa com alguém ali dentro do condomínio e o condomínio tem que pagar, né, tem que fazer o seguro para isso, né? Seguro de responsabilidade do síndico. É bom ele ter esse seguro para poder, se acontecer alguma coisa, ele pelo menos ter algo. Ah, eu vou acionar o seguro, né? Estou sendo acionado judicialmente e vou acionar o seguro também para me resguardar. Então, quer dizer, tudo. E eu costumo falar o seguinte: aconteceu algum problema no condomínio? Aconteceu algum problema no elevador? Ontem, até esse rapaz do elevador dessa empresa, ele estava falando uma coisa que eu achei assim fundamental. Eu nunca nem tinha reparado isso. Ele falou que tem uma peça do elevador que é caro a beça, que é o inversor. Diz que tem seguradora que exclui essa peça do seguro. Está bem descrito lá que essa peça não está coberta. Aí ele fala, a pessoa faz um seguro e não lê que essa peça não está coberta e acontece algum problema, o que o seguro vai fazer? Não tem cobertura para isso. Então ele falou, leia a apólice toda. É só renovação, mas você sabe se o corretor colocou ali tudo que você tinha no ano anterior? Lê. Então é o que eu falo, o síndico hoje, ele não é só ele contratar a empresa, não é só ele contratar alguém para trabalhar para ele. Ele tem que também ver o que ele está contratando, se aquilo de fato vai atendê-lo. Porque se não atender, para que ele vai ter isso? Entendeu? Aí, se precisar usar, você não tem para te atender. Então, e a culpa é de quem? Do síndico. E desrespeito às normas de segurança, né? Permitir obras irregulares sem documentação, sem ART ou RRT, sem acompanhamento técnico ou que comprometam a estrutura do prédio. Eu já vi síndico falar assim, mas poxa, fica chato a beça, né? Eu pedi a RT, poxa, ele está dizendo que é só uma pintura. Tudo bem. Aí você vê entrar uma marreta, você vê entrar lá os funcionários passando, né, que vão fazer a obra, você vê entrar com mais materiais que não sejam só pincel e rolo, né? Você, opa, levanta, deixa eu ver o que ele tá. Não, olha só, mas você está entrando com outros materiais. Então o síndico tem que ficar atento a isso, tá? A pessoa que vai fazer uma pintura, você percebe logo que é só pintura. E, é só pintura? Então você, por favor, escreva isso aí para mim, que você só está fazendo uma pintura. Coloca por escrito, entendeu? Porque quando a pessoa tem que colocar e assinar embaixo, ele pensa duas vezes também em se responsabilizar por isso. Então, o síndico ele tem que pedir a ART, né, quando é uma obra que vai ser feita, mas se falarem que é só uma pintura. E outra coisa, piso sobre piso, tem que ter a ART. Não, eu só vou colar o piso. Gente, isso vai mexer com a estrutura do prédio. Você já imaginou se todo mundo resolver colar piso? Olha o peso que vai ser, entendeu, no condomínio. Então, você tem que estar atento a isso. Você tem que ver o que o morador está fazendo de obra ali, né? Ficar atento aos funcionários. Uma coisa também é quando o condomínio contrata aquele profissional para fazer alguma limpeza na fachada ou fazer. Existe um curso que esse profissional tem que ter, que é o IRATA. E se esse profissional não tiver esse curso, tá? Se acontecer alguma coisa com ele, a responsabilidade é do síndico. E o síndico contratou a empresa, tá? Eu quero que você me apresente se todos eles são registrados. Eu quero que você me apresente o seguro desses funcionários que vão trabalhar aqui na obra do condomínio. Mas o problema é da empresa. Não, o problema não é da empresa, não. O problema, você é solidário. Você contratou, você tem que. É como se aquele funcionário tivesse trabalhando para o condomínio.
Então, você imagina se ele não tem uma carteira assinada e ele cai lá de cima e morre. E a empresa chega para você e fala assim: ah, olha só, a empresa some porque o funcionário não tem carteira assinada. Isso já aconteceu em um condomínio nosso. Já aconteceu num condomínio nosso, o síndico contratou a empresa e a empresa não apresentou nada para ele, mas é o que eu estou falando, a responsabilidade é dele, né? Ele não pediu e morreu o funcionário lá dentro do condomínio, infartou. E ele foi, ligou para a empresa ficou desesperada e estava fazendo uma obra pequena lá, virou e falou: não, olha só, eu não posso fazer nada. Vou te passar o telefone da família, você liga para a família. Aí, não, mas peraí, como que eu vou ligar para a família? Ah, não, porque ele não tinha carteira assinada. Ué, e o síndico que vai resolver isso? Eu sei que o síndico ligou, nem lembro como é que ficou a história, mas não deu ação nenhuma, não. Não sei se a empresa pagou alguma coisa, né? Porque a empresa não pode nem fazer nada retroativo para tentar acertar a vida do funcionário, porque hoje em dia antes do funcionário começar a trabalhar, você tem que informar o E-Social, você tem que informar para o governo, então você não tem nem como retroagir, tá? Como é que você vai botar no dia que a pessoa morreu, você vai registrar uma pessoa? Não tem como. Antigamente, você registrava na carteira, né? E mandava um cagé de 15 no dia 15 do mês seguinte. Então, você podia fazer algo retroativo. Hoje não existe mais nada retroativo, né? Hoje eles estão fazendo de uma maneira que aquele jeitinho brasileiro acabou, né? A parte trabalhista de jeitinho brasileiro não existe mais. Então, você tem que estar atento a isso, né? Contratou alguém. MEI só pode ter um funcionário. Eu já vi condomínio que faz obra com MEI e uma obra enorme. Aí eu pergunto, vem cá, quantas pessoas vão trabalhar lá nessa obra? Ah, não, Rosana, deve ter umas 8 pessoas mais ou menos. Mas peraí, o cara é MEI. O MEI só pode registrar um. Como é que tem 8 pessoas trabalhando lá? Então você vê que o negócio está errado, né? Porque as empresas, né? Infelizmente, a gente aqui lida com muita empresa, né? De obra. Elas querem ganhar o dinheiro delas. Todo mundo abre uma porta para ganhar o dinheiro. Agora você tem que ter também suas responsabilidades. Até a emissão de uma nota fiscal. E outro, o MEI, quando você contrata, né? Isso aqui eu já dei em outros treinamentos. Você, dependendo do serviço, você paga ali os 20% patronal do INSS. Então, às vezes, a obra fica até cara. Você acha que está fazendo um grande negócio e você está pagando 20% ali a mais naquela obra. Então, isso tudo você tem que estar ali atento, você tem que ver para não deixar cair, né? Porque e até nessa do Irata aí que eu falo dessa coisa, que é um curso que nem todo mundo tem, né? Mas as empresas que trabalham com aquele balancinho têm que ter esse curso, né? O funcionário tem que ter esse curso, não pode colocar o funcionário sem esse curso, porque ele está ali capacitado para subir, ter essa altura. Então, se houver um acidente, o síndico pode responder pela omissão, né? Na gestão condominial, a omissão pode custar patrimônio, processos e, em casos graves, até a liberdade do síndico, né? Você imagina um funcionário cair, né, lá de cima e morrer, entendeu? O síndico ele acaba respondendo criminalmente porque ele deixou isso acontecer. Ele contratou uma empresa sem verificar se ela estava ali, é, tem a habilidade, né, capacidade para estar exercendo aquele serviço, tá? Aí aqui eu deixo uma frase aqui final para vocês. Você não responde apenas pelo que faz, muitas vezes responde pelo que deixou de fazer. Isso aqui é um Instagram meu da mentoria, né? Obrigada. E uma coisa também que eu falo, a responsabilidade, ela depende também do caso concreto, tá? Da convenção, do que diz a convenção, o que diz a legislação e da comprovação da negligência. Então, nem tudo, né, o síndico vai responder, mas o não saber ou deixar para depois raramente é uma defesa eficaz. Então, essa história de eu não sabia
não cola. É a mesma coisa de alguém matar um outro e falar, ah, eu não sabia que era proibido matar, entendeu? É a mesma coisa. O síndico, quando assume a responsabilidade, né, de assume a responsabilidade de contratar uma empresa que não tem aquela habilitação necessária para exercer aquela atividade, ele está assumindo completamente o risco. Então, fica aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração? Alguém se assustou? Quem está querendo ser síndico, né, ô Isso que eu ia Iago? falar, Rosa, dá até um susto. Mas primeiro, né, agradecer, foi muito boa a explicação e muitos dos pontos que você citou, eu vim da área militar, eu trabalhei durante quase uma década na Marinha, a gente já tem essa visão, que não é uma visão pessimista, mas uma visão do que pode dar errado. A partir do momento que a gente contrata alguém, que a gente faz uma consulta e essa pessoa adentrou no nosso ambiente de trabalho, automaticamente ela começa a ser a nossa responsabilidade. Então, são pontos que muitas vezes passa batido pela correria, e eu acredito que deve ser muito importante também instruir os funcionários, porque a gente é ser humano, sozinho a gente não consegue muitas coisas, mas quando a gente instrui, orienta e cobra, como você falou, começa a realmente ter uma comunidade engajada nessas possíveis situações que podem vir a trazer muito mais malefício pro CPF do síndico, né? Não, uma coisa até que o pessoal acha, ah, poxa, está exagerando. Não é exagero, tá? Por exemplo, um funcionário que é da limpeza, né? Ele resolve, ah, estou limpando aqui, jogando água, e resolveu tirar a bota. Aí eu prefiro trabalhar descalço. Aí tem um prego, alguma coisa assim, que ele fura o pé. E uma das exigências, né, o EPI dele é bota. Como que você vai justificar que você deixou aquele funcionário sem o EPI? Se você não tem como comprovar que ele recebeu essa bota. Aí ele infecciona e ele vem a óbito. A família vai em cima de quem? Você acha que a família não vai querer receber? Aí vamos para o seguro vai receber. Aí o seguro vai fazer uma sindicância e vai ver que foi negligência, né? Que ele não estava com a bota. E o seguro pode resolver não pagar. Então, quer dizer, são coisas que é cadeia, né? Uma coisa vai originando a outra e vai chegando lá e no final pode dar problema. Então, não é exagero, não é chegar e falar, ah, está exagerando. Não, não estamos exagerando. Isso pode acontecer. Pode não acontecer nada, né? Mas e se acontecer? Eu tive um caso que a gente mandou uma mensagem para os síndicos, né? De vez em quando eu faço uns postzinhos aqui, dando umas dicas para o síndico e mando para os clientes. Aí mandei para todo mundo dizendo que era para ter o certificado do Corpo Bombeiro, porque se acontecer alguma coisa, o bombeiro ia parar, ia pedir o certificado, então já procura, se você ainda não tem, procura a empresa que faz ali a recarga de extintores e tudo para você se adequar, né? O AVCB, que aqui não é AVCB, aqui é o certificado do Corpo Bombeiro, é o CA, mas é igual ao AVCB, é a mesma coisa. Aí eu expliquei a todo mundo, parecia que eu estava adivinhando. Naquela semana, deu um incêndio num apartamento e uma pessoa veio a óbito. Aí a síndica ficou desesperada, que ela não sabia onde. A primeira coisa que o Corpo Bombeiro me pediu foi: poxa, eu não sabia. Aí eu falei: ué, mas não sabia. Aí eu fui para cima da recepcionista, eu falei: ah, mas você não mandou para todo mundo? Eu até pedi para mandar para todo mundo. Aí ela: mandei sim, dona Rosângela. Só que ela não leu, entendeu? Então eu falei: não adianta também. Não adianta a administradora fazer a parte dela, tá? Orientar. Ó, por exemplo, esse treinamento. Olha quantas pessoas tem naquele grupo. Olha quantas pessoas estão aqui, entendeu? Então, quer dizer, nós fazemos a nossa parte, né? A gente tenta munir o síndico, né, de informação
né, mostrando para ele o que ele tem de responsabilidade. Agora, cabe a ele aceitar ou não. É a mesma coisa de você frequentar um médico, ele passar lá o remédio para você, passar os exames, passar o remédio, e você resolver não tomar o remédio. Aí você vai reclamar: ah, poxa, eu fui ao médico e não fiquei boa. Ué, mas você não fez aquilo que o médico pediu. Então, é a mesma coisa. O síndico, até o nome, tanto do grupo, né, como o workshop que a gente faz, que é o síndico de hoje, esse nome eu botei porque justamente hoje é completamente diferente do que era ontem. O síndico hoje, ele não é mais aquele síndico que vê se o funcionário está com a roupa arrumada, se o uniforme está bem alinhado, se ele está com a barba feita, se o jardim está bonitinho, se a piscina está limpa. Não é só isso. Ele tem que saber que a pessoa que está cuidando da piscina é alguém que tem condições de fazer isso, tá? Não é só uma pessoa que coloca o cloro ali, porque simplesmente pode dar problema na pele de um morador. E o morador, a primeira coisa que ele vai querer saber: vem cá, a pessoa que está cuidando da piscina, ele tem curso para fazer isso? Ele é. Ah, não, é uma pessoa que. É o zelador que está fazendo. Entendeu? Mas o zelador tem conhecimento para isso? Então, quer dizer, hoje o síndico tem que estar muito atento. Ele não é, sabe, não é exagero, não estou querendo aqui assustar ninguém. Quando eu brinco que o CPF é o seu, não é para assustar, é porque é uma realidade. O CPF realmente é o seu e é você que responde se acontecer alguma coisa. Nós estamos numa era, né, que tudo é motivo de indenização, tudo é motivo da pessoa querer cobrar um responsável, né, apontar o responsável e, infelizmente, no condomínio o responsável é o síndico. Tudo que acontece é ele que está ali como responsável. Mas Perfeito. alguém mais quer fazer alguma colocação? Então, podemos encerrar. Mês que vem eu estou vendo ainda as datas, mas eu estou trazendo uma pessoa que vai falar sobre a saúde mental do síndico, entendeu? Para poder, como que o síndico lida com o que está acontecendo atualmente nos condomínios, né? Pressão de morador, é, gente reclamando toda hora, funcionário reclamando, funcionário com problema, funcionário doente, e como que o síndico lida com isso tudo. Então eu estou vendo, só estou vendo a data para o rapaz aceitar, né? Porque essa é o treinamento que a gente tem vontade de fazer mês que vem. Então, fica aqui e já falei com vocês, mas vou repetir, dia 24 de outubro, todo mundo já bota na agenda, é o nosso workshop, o síndico de hoje. É um dia inteiro de treinamento gratuito. A gente faz lá na CDL, já estou vendo as palestras, vão ser palestras muito boas esse ano, então a gente está aqui convidando vocês e já deixando, porque quando a gente começar a lançar as inscrições, né, são vagas limitadas, que a gente não pode colocar tanta gente lá dentro, mas a gente dá preferência a quem está ali no grupo, né, para poder, que a gente sabe que são pessoas que estão ali acompanhando a gente o ano inteiro. Então a gente pede sempre para vocês fazerem logo a inscrição para garantir a vaga de vocês. Tá bom? Gente, ó, um grande beijo, tá? Até a próxima e Abraço, Rosa. Obrigado. nada. Tchau, gente. Tchau, Rosângela. Excelente. Tá, obrigada. Gente, quem puder avaliar lá no Google também a administradora Magalhães, ajuda lá a gente a ter um conceito, né? E de repente anima até as pessoas a frequentarem, né, o treinamento. Tá bom? Tá. Tchau, gente.